Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria podermos estar juntos, não é? Com nossos corações entrelaçados, com as nossas mentes voltadas para o plano espiritual, nesse momento em que aproveitamos para estudar a nossa doutrina espírita, essa doutrina tão consoladora. Então, uma boa noite a todos, que nós possamos ter um estudo bem eficaz, que o aprendizado seja feito com bastante clareza para que todos possam entender. Quem tiver alguma dúvida, eventualmente, que fique esclarecida e que nós possamos aplicar o que vai ser falado hoje na nossa vida, né? Porque não é só ouvir, é também colocar em prática. Então, dito isso, vamos iniciar a reunião de hoje trazendo o pensamento de Chico. Eu escolhi um pensamento de Chico para falar na noite de hoje que tem muito a ver com o que nós vamos conversar. E que o nosso tema de hoje chama-se livre-arbítrio, tá? Então, o pensamento de Chico diz assim: observe o que você pensa quando está só para saber quem você é. E para saber o lugar que te espera do outro lado, basta saber o que faz com você, mesmo nas horas livres. Então, esse pensamento é muito profundo e vai ao encontro do que nós vamos conversar hoje nessa noite, a respeito dos nossos atos e o que ele nos traz no futuro, na vida presente, ainda na vida futura, que pode acarretar. Bom, vamos então em seguida para a mensagem do dia, que ela é do livro Pão Nosso, é a mensagem número 117. Aliás, 117 não, minto, 116. Ouçam-nos. E diz assim: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 29. E assim nos fala Emmanuel a respeito dessa passagem evangélica. Diz assim: a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém os interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjuntos de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limite. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quando caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então, essa página que o Emmanuel nos traz aqui no Pão Nosso, ela vem falar de um assunto muito importante, até recorrente, dentro da nossa doutrina espírita. Das pessoas que chegam à casa espírita, as pessoas chegam angustiadas, com problemas, porque normalmente as pessoas procuram a religião na hora da aflição, né? Aí nós até brincamos, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E
passado aquele primeiro momento, o coração mais pacificado, mais tranquilizado, a pessoa começa a querer receber mensagem dos seus parentes que desencarnaram. E como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Nós não comandamos isso. Há muita coisa envolvida nisso. O espírito tem que estar com condições de fazer a manifestação, de mandar a mensagem. Tem que haver merecimento de ambas as partes. E aquela mensagem também tem que ter um fundamento para ser trazida, né? E não simplesmente para se atender a caprichos individuais. Então, as pessoas às vezes ficam chateadas porque não conseguem obter o que desejam e falam que aquilo ali com o espiritismo não está certo, que aquilo não é verdadeiro, e muitos até se afastam da doutrina por esse motivo. O espiritismo não veio para isso. Ele veio para nos ensinar as verdades evangélicas, os postulados evangélicos, nos ajudar a melhorar os nossos espíritos e nos tornarmos dignos de alcançarmos a perfeição. O Espiritismo veio para nos ajudar a crescer, a melhorar. Eventuais manifestações, eventuais recados, que sejam recebidos de outros parentes, né, mensagens recebidas, são fruto de merecimento daquelas pessoas e de uma necessidade por algum motivo, e não simplesmente para atender a capricho de ninguém. Então, o que nós temos que entender é que os efeitos físicos que se manifestam dentro do espiritismo, né, com aqueles que são médiuns, eles podem ou não acontecer. E isso não quer dizer que o problema seja o espiritismo, que não é verdade aquilo que se estuda ali. Os fenômenos eles estão sendo dirigidos pela espiritualidade, não por nós. Então, o importante é nós estudarmos, aprendermos, entendermos, colocarmos em prática e, com isso, obtermos uma evolução espiritual muito mais rápida. Bom, que nós não usemos desses subterfúgios para abandonar a seara de Jesus. Ela é muito ampla e precisa de trabalhadores com as mangas arregaçadas e com disposição para o trabalho. Bom, dito isso, vamos fazer a prece inicial, né? Já estamos com nossos corações pacificados. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, esse amigo querido de todas as horas, nosso irmão maior, a toda a espiritualidade amiga que nos conduz, professor Eurípides Barçanufo, doutor Chico Xavier, doutor Bezerra de Menezes, quantos amigos espirituais queridos nós temos, sempre do nosso lado, sempre nos ajudando. Agradecemos a oportunidade dessa noite de estudos e pedimos, Senhor Jesus e Espíritos amigos, que possamos todos estar abençoados, cada qual na sua casa, mas que todos possamos estar recebendo as boas vibrações emanadas do plano espiritual sobre nós. Abençoa, Senhor, o nosso núcleo Chico Xavier, todos os seus trabalhadores, a direção da casa nessa árdua tarefa de conduzir os trabalhos. E permita, Senhor, que tenhamos uma noite bem profícua, que traga bastante esclarecimentos e que eu, que farei a palestra da noite de hoje, possa estar bem amparada pelos mentores espirituais, para que eu possa transmitir com bastante clareza o fruto dos estudos que empreendi durante a semana que passou. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de trabalho. Abençoa cada um de nós e esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, então hoje, como falei inicialmente, o tema de hoje é o livre-arbítrio.
as questões 500, aliás, 843 a 850 do Livro dos Espíritos, né? Então, vamos começar a meditar a respeito desse tema. A primeira coisa que nós temos aí é o Livro dos Espíritos, quando ele nos fala na questão 115. Deixa eu abrir aqui rapidamente. 115. Diz assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma missão para fim de os esclarecer e os fazer alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então, como vemos aqui, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, simples, sem maldade. Nós somos criados crianças, bebês espirituais, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma maldade, sem nenhuma mácula. Fomos criados e Deus nos deu a bênção do livre-arbítrio para que nós pudéssemos, a partir das boas escolhas, nos desenvolver. Esse livre-arbítrio, ele está no capítulo que fala sobre a lei de liberdade, do Livro dos Espíritos, né? A questão que nós vamos falar é no 843, mas quando começa a falar, fala sobre a lei de liberdade, e o 843 está aqui dentro. Então, a liberdade, ela não é total, absoluta, ela está vinculada à nossa responsabilidade pelos atos que nós viemos a praticar, né? A incidência da lei de causa e efeito ou da lei de ação e reação, ela vai funcionar justamente com relação aos atos que nós praticarmos, às escolhas que nós fizermos, né? Porque a semeadura, ela é livre, agora a colheita é obrigatória, né? Temos que pensar bastante nisso. Então, a liberdade, ela tem que ter responsabilidade. Nós até falamos muito para os nossos filhos sobre isso, quando os estamos educando, porque o adolescente clama por liberdade, né? Ele está naquela fase que ele quer fazer tudo, ele quer ir ao mundo, né? Sair debaixo das asas protetoras dos pais. E nós sempre estamos insistindo, olha lá, você quer liberdade, mas liberdade tem que ter responsabilidade. Vamos respeitar as outras pessoas, vamos dando os parâmetros que eles vão ter que ter nessa liberdade que eles tanto clamam, que eles tanto pedem. Então, a liberdade também ela está vinculada, a dosagem dela está vinculada à possibilidade de entendimento dos seus resultados, no que pode ocasionar aquela liberdade que a pessoa venha a desfrutar. O animal e o ser humano são diferentes. O animal está no instinto e o ser humano na razão. Então, são completamente diferentes. Nós não podemos exigir determinadas coisas de um animal porque ele não vai conseguir nos retornar. Por quê? Porque ele não tem razão, ele tem instinto, ele vai seguir o seu instinto. Então, ele tem uma liberdade relativa, liberdade de escolha, né, relativa. Um animalzinho tem, ele não tem uma liberdade ampla. Por quê? Porque ele tem a restrição do instinto, ele não tem aquela condição de escolher amplamente, né? Agora, nesses limites da liberdade, nós vamos entender isso bem quando nós vemos a situação da criança, do idoso e do incapaz. O incapaz é aquele que está desprovido de condições de se manifestar normalmente. Os alienados mentais, né? Então, as pessoas que estão com doenças graves,
pessoas que estão fora da razão por uso de medicamentos. Então, são várias situações que fazem com que a pessoa fique incapacitada dentro da lei civil do nosso país. Ela não pode tomar decisões por conta própria, porque ela não tem discernimento para isso. Da mesma forma, a criança e o idoso vão se tornando alvo de uma liberdade mais limitada. Por exemplo, uma criança. Temos uma criança em casa, uma criança, como toda criança, né, sadia, arteira, levada, brincalhona, e digamos que essa criança seja danada para subir e descer escadas, que são partes perigosas dentro de uma casa, e que a casa tem escadas. Qual é a primeira coisa que os pais responsáveis por aquela criança vão fazer? Impedir que essa criança tenha acesso a esses espaços, preservando o quê? A vida, a integridade física dessa criança. Então, o limite, a criança tem liberdade, mas ela está cerceada pelos limites do que ela pode entender. Uma criança não tem entendimento. Se você fala para ela, não bota o dedo na tomada que vai levar choque. Ela não sabe daquilo. A primeira coisa que ela vai fazer é botar o dedinho na tomada. Então, o idoso também, o idoso vai tendo a liberdade dele cerceada, porque ele já não consegue ter agilidade nem de raciocínio. Ele já pensa mais devagar, ele já se expressa com mais dificuldade. Então, tudo isso vai fazendo com que a liberdade dele seja limitada. Tem dificuldade para andar, várias limitações vão acontecendo até chegar ao ponto que ele precisa de alguém que fique com ele praticamente 24 horas por dia, porque ele já não consegue fazer coisas básicas, como higiene, alimentação, né? Então, a liberdade ela é concedida, ela é usufruída na medida em que nós temos condições de utilizá-la. E o arbítrio? O que é o arbítrio? Arbítrio quer dizer uma decisão dependente apenas da vontade, algo que a gente faz apenas pela nossa vontade. A gente decidiu, vai lá e faz, tá? E dentro dessa questão toda filosófica em que se discute a questão do arbítrio, há um trabalho acadêmico que eu li a respeito do assunto e que fala do livre-arbítrio e da luta do bem e do mal. Porque quando nós temos que tomar uma decisão, parece que na nossa mente tem duas vozinhas, a vozinha do diabinho e a vozinha do anjinho, que fala assim, faz isso assim assado. Aí o outro vem, não, não faz assim não, que vai acontecer isso. Nós ficamos ouvindo aquelas duas vozes na nossa consciência, não é? Todo mundo passa por isso. E aí nós temos que optar, o que que nós vamos fazer? Aí é que é o negócio, nesse momento da opção, aqui a coisa pega, né? Então, houve no passado um trabalho sobre livre-arbítrio, uma obra, a obra chamava-se Livre-arbítrio, do Santo Agostinho, na qual ele, junto com Evódio, que era um outro interlocutor da época, né? Ele era até um religioso, um bispo, eles estavam discutindo, comprovando, tentando comprovar o fato de sobre a origem do bem e o mal, que Deus não criou o mal. O mal é fruto do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, mas não que Deus tenha criado o mal. Como naquela pergunta anterior que nós vemos no livro dos Espíritos, se Deus criou espíritos bons e espíritos maus. Não, todo mundo foi criado igual, não teve predileção por ninguém, nem castigo para ninguém. Nós fomos, ao longo da nossa evolução, adquirindo problemas que fomos tendo que enfrentar gradativamente. Então, o Santo Agostinho teve essa discussão, né, e procurando mostrar que a presença do mal no mundo, ela deriva somente do livre-arbítrio do ser humano. É um atributo da vontade. O bem é um dom que Deus nos concedeu e que nós, muitas das vezes, deixamos de praticar por livre escolha nossa. Então, no decurso dessa obra, Santo Agostinho também procura, no mesmo sentido do Evódio,
comprovar isso, que salvaguardar a Deus, né, dessa acusação de ser o autor do mal, coisa que sabemos que não é. Então, como que a gente tem o livre-arbítrio dentro da visão espírita? Aí está lá a questão 843 do Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui rapidamente. A 843. Está aqui. 843. O homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E aí os espíritos responderam a Kardec: uma vez que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. De fato, né? Se nós não tivéssemos a liberdade de decidir, nós seríamos marionete de Deus. Qual a vantagem que isso teria? O que teria de benefício para nós? Se nós estaríamos sempre fazendo aquilo que era esperado de Deus, de nós por Deus, né? Então, o livre-arbítrio na nossa doutrina espírita, dentro da nossa visão espírita, é a possibilidade de escolher como agir com toda a liberdade possível, né? Mas de acordo sempre com as leis de Deus, sempre com responsabilidade. Nós temos, dentro do livre-arbítrio, nós temos um limite, que são as leis de Deus. Que leis de Deus são essas? As leis divinas ou naturais estão lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, na questão 614, diz assim, 614. A lei natural, a lei natural é a lei de Deus. A única... Não, o Kardec pergunta assim, que deve se entender por lei natural? E os espíritos respondem, lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E aí é que tá, ó. E ele não é infeliz senão porque se afasta dela. Então o homem só conhece a infelicidade quando ele se afasta da lei de Deus. Quais são elas? Aquelas que estão mencionadas no Livro dos Espíritos, no livro 3º, as leis morais, lei divina ou natural. Então, aqui nós vamos estudar os caracteres da lei natural e depois vamos falando sobre cada uma delas, dessas leis naturais. São 10 a que nós estamos vinculados, né? A lei de adoração é a primeira, temos a lei do trabalho, a lei da liberdade que nós estamos falando, né? Então, são várias leis que conduzem a nossa vida. Nós temos toda a liberdade, desde que não infringamos essa lei. As leis morais estão relacionadas da questão 649 a 892. E são, primeiro, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então, nós temos toda a liberdade para escolher, contanto que não infringamos essas leis. Então, aí que está o limite do livre-arbítrio. Os limites do livre-arbítrio estão quanto à melhor decisão a ser tomada. Qual é a melhor decisão a ser tomada? Aquela que não infringe as leis de Deus e aquela que não prejudique o nosso próximo. Tá? Porque por isso que Jesus disse lá para nós, ó, não façais aos outros aquilo que não quereis que te façam. Né? Normalmente nós infringimos a lei de Deus e prejudicamos outras pessoas. Vou mencionar aqui um fato, até porque é aniversário agora esse mês do lançamento do livro Memórias do Suicida, da dona Ivone do Amaral Pereira, que escreveu para nós esse livro, que foi psicografado, né, do espírito do Camilo Castelo Branco, e que ali nos conta várias histórias
de espíritos que se suicidaram e foram para o Vale dos Suicidas, e a história de cada um deles e o desenvolvimento deles e o que é de se esperar numa situação dessa no plano espiritual. Tem um espírito do grupo que chegou junto com o Camilo Castelo Branco, que ele era português, eu creio até que todos eram portugueses, se não me engano, que ele chega lá no plano espiritual, depois de algum tempo, numa situação muito triste, como nós sabemos, né? Ele vai lá para o Vale dos Suicidas e tal, vai para tratamento. E ele começa a insistir que ele queria voltar para encontrar a família dele. Ele queria ver a família. Ele pedia desesperadamente que ele queria ver a família, que ele queria ver a família. Ele não poderia vir à crosta terrestre para ver a família porque o suicídio dele acarretou um problema imenso para todos os seus familiares. Ele tinha uma filha jovenzinha, tinha um rapaz e a mulher. E a mulher dele é uma mulher muito vaidosa, muito cheia de vontades, cheias de desejos, cheias de interesses. Ela queria estar sempre na moda, sempre luxando, né? Como dizem os portugueses. E ele causou um problema danado com a morte dele, mas ele insistia, aquilo persistiu um tempo enorme, até que chegou um momento que os espíritos lá se reuniram, bom, já que ele quer ir, nós sabemos que vai dar problema, mas ele não consegue evoluir aqui porque ele não se desliga disso. Aí deixaram ele voltar para o extraterrestre. O que aconteceu quando ele chegou na costa terrestre? Quem lê o livro já sabe. Eles perderam tudo porque ele se suicidou justamente porque as empresas dele estavam indo à falência. Ele era um homem assim muito vaidoso, então e orgulhoso, então isso para ele foi uma coisa que ele não podia aguentar e ele se matou. Quando ele se matou, ficou a mulher e os 2 filhos. O filho se meteu em confusões, em brigas, em roubo, ficou preso. A filha acabou sendo prostituída pela própria mãe. Então, quando ele chegou na crosta terrestre, que ele viu isso, ele viu que o ato que ele praticou, achando que atingiria tão somente a ele, atingiu aquelas pessoas todas que estavam em derredor dele, e ele lançou aquelas pessoas em situações horrorosas, nas quais ele tinha responsabilidade agora como espírito. Olha o livre-arbítrio aí agindo. Ele decidiu naquele momento que ele estava lá sozinho no gabinete dele no trabalho que ia tirar a vida, porque ele achava que ele não aguentaria passar por aquela humilhação de ir à falência. E ele carregou com ele, arrastou com ele outros 3 espíritos em situações terríveis. Então é isso também que tem que se questionar quando se fala no livre-arbítrio. As decisões que nós tomamos, muitas das vezes, não atingem só a nós, atingem as outras pessoas que estão próximas de nós. Uma outra questão, com relação a isso, nós vamos ler uma página aqui do Caminho Verdade e Vida, que se chama Caminhos Retos. Tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Olha aqui, Caminhos Retos, também pelo Espírito de Emmanuel. 21, lição 21, diz assim. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Está em João, capítulo 21, versículo 6. É aquela passagem evangélica da pesca, né? E diz assim, a vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino
acusam a sabedoria criadora, gesticulam no abismo da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses e estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço próprio, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, essa mensagem tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Porque nós temos os nossos interesses e nem sempre nós jogamos a nossa rede de interesses para o lado certo do barco, né? Como Emmanuel diz aqui, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis, o que Jesus nos falou, e Emmanuel produz. Então, nós, espíritos, somos os pescadores dos valores evolutivos. E a posição de cada qual é o barco. Nós estamos cada qual no barco, num patamar evolutivo, né? E cada novo dia nós pegamos a nossa rede e lançamos. Mas estamos lançando para a direção certa? É isso que nós temos que refletir sobre para que lado nós estamos lançando a nossa rede de interesses, para justamente não infringirmos essas leis que nós falamos anteriormente, as leis de Deus. Um outro aspecto que nós temos que verificar também é a questão da interferência do livre-arbítrio na vida atual e na vida futura. Por conta disso, vou contar para vocês rapidamente uma historinha que acho que muitos já conhecem, né? É a história da queda do Otávio, que está lá no Mensageiros, no capítulo 7, do André Luiz. Como é que foi a história do Otávio? O Otávio estava muito endividado, estava na espiritualidade e ele tinha 6 espíritos que iriam ajudá-lo na reencarnação, que ele ia, nessa reencarnação, ele iria trabalhar na seara espírita, seria médium, ia ter uma série de tarefas a executar dentro da mediunidade, ele ia ter muitos problemas, muitas dificuldades, mas os espíritos amigos disseram que à medida em que ele fosse comprovando que ele tinha condições de vencer tudo aquilo que estava sendo combinado que ele ia realizar aqui na Terra, ele ia ser ajudado cada vez mais materialmente para ele ter condições de levar a termo a sua tarefa. Então ele foi fazer o seu planejamento reencarnatório lá e tal. Os 6 espíritos se prontificaram de vir, de ajudá-lo. Ele iria receber esses espíritos depois para cuidar dele como crianças e ia trabalhar na seara espírita, ia nascer numa condição boa, que desse meios para ele estudar, para ele se qualificar e aprender da doutrina espírita. E assim foi, ele reencarnou e a mãe dele era espírita de berço e o direcionou dentro do espiritismo. Ele foi evangelizado, ele participava de todas as tarefas lá dentro da casa espírita, era um conhecedor do espiritismo. Estudou sem dificuldades e chegou a uma certa idade. Quando ele tinha 14 anos, a mãe dele desencarnou. O pai dele era meio materialista, não era assim vinculado ao movimento espírita nem nada, mas era uma boa pessoa. Ele se casou, o pai dele se casou com uma mulher que tinha 3 crianças. E como o pai do Otávio teve mais 3,
Olha os seus espíritos aí. Algum tempo depois, não sei se 2 anos ou 3 anos depois que o pai do Otávio desencarnou, a madrasta também teve problemas sérios, se não me engano, problemas mentais, teve que ser internada e as crianças ficaram completamente desprotegidas. Só que nessas alturas do campeonato, quando o Otávio já, a mãe desencarnou, o Otávio já começou a se afastar do espiritismo. Ele via, ele tinha visões, ele era um médium vidente, ele tinha várias mediunidades, né, de audiência, de tudo. Ele começou a botar na cabeça que aquilo ali não era mediunidade, não, que aquilo ali era coisa da cabeça dele, que ele estava com algum problema. Foi um médico, psiquiatra, que fez lá vários exames, logicamente não achou nada, e a orientação do médico foi que ele procurasse aproveitar a vida, que ele fosse se distrair, que ele fosse namorar, né? E aí caiu tudo como uma luva no que ele estava querendo. Assim ele foi, se enveredou nisso. Nesses relacionamentos que ele teve, ele acabou tendo um filho com a moça, teve que casar com a moça. E essa moça ainda estava vinculada a espíritos muito negativos, espíritos cheios de problemas de endividamento com ela. Com isso, ele recebeu esse espírito no casamento que atormentou a vida dele até o fim. Ele, com todos esses desgostos, não quis saber das 6 crianças com as quais ele tinha a responsabilidade. Deixou as crianças a auxílio do Estado e não se preocupou mais. Se envolveu em todo tipo de coisas negativas, né? Andar com mulheres de vida complicada, né? E fazer tantas coisas medonhas que ele acabou desencarnando com quase, acho que não tinha nem 40 anos, ele era muito novo quando ele desencarnou. E aí, quando ele chegou do outro lado, que ele foi ver o que ele tinha deixado de fazer, os compromissos todos que ele tinha acertado, ele não fez nada, ele abandonou tudo. Então, isso teve reflexo, esse livre-arbítrio dele teve reflexo tanto na vida dele, naquela vida atual, como iria ter na vida subsequente, na sua próxima encarnação. Ele fez uma confusão danada. Ele criou os problemas para si próprios. Então, como que nós podemos dizer que o mal foi criado por Deus? Absolutamente. As situações existem. Agora, quem já tem um pouco de conhecimento, de entendimento, tem condições de decidir. E se você optar por decidir errado, você já está sabendo que vai ter um retorno aí, né? A lei de ação e reação é lei. Como a gente falou ainda há pouco, a lei humana, ela pode ser torcida ao interesse do momento. As interpretações que se dão, né? Muitas interpretações da lei, um entende de uma maneira, outro entende da outra, e por conta disso cada um decide como é o seu interesse pessoal. Com a lei de Deus, negativo. A lei de Deus, ela é a lei e vai ser cumprida. Como a gente diz, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E a lei de Deus não é afastada, não tem esse negócio de interpretação, não. O que a lei diz é o que vai ser cumprido. A lei de causa e efeito está lá, ação e reação. O que você fizer, você vai ter que se reajustar com a lei de Deus, você vai ter que acertar. Então, muitas vezes as pessoas, no exercício do livre-arbítrio, ela infringe as leis de Deus, né? Aí fica devedor da obrigação de se reajustar com elas. O sistema é de débitos e de créditos. Igualzinho na contabilidade terrestre, que teve a sua inspiração certamente nos planos superiores. Débitos e créditos. E aí nós temos que passar pelo entendimento do que nós fizemos, o arrependimento. E
temos que trazer a situação ao que era antes. Nós temos que organizar tudo novamente, reajustar com a lei de Deus, fazer a coisa ficar como era antes. Não basta só nós nos arrependermos, não. Temos que espiar aquilo ali, temos que fazer a situação ser novamente acertada, de acordo com como estava antes. Então, como nós falamos, as leis terrenas são interpretadas e são mudadas. As leis de Deus não, têm que ser cumpridas, né? Bom, a forma como o espírito, então, vivencia a encarnação será um dos elementos responsáveis pela sua situação após a morte e nas reencarnações posteriores. Por isso, quando eu li aquela página no início, a página não, a mensagem do Chico, né? O pensamento do Chico, ele falava sobre isso, não é? Chico não disse lá na página dele que observe o que você pensa quando está só para saber quem você é. E olha aí, e para saber o lugar que te espera do outro lado, basta saber o que fazes com você, mesmo nas horas livres. Porque um grande problema também é hora livre. Termos horas sem fazer nada. Isso não é bom. Nós não devemos ter horas vazias. Nessas horas vazias, o nosso pensamento fica solto e vem toda sorte de coisas por aí, né? Ficamos com o pensamento à deriva e tudo pode acontecer. Então, nós temos que procurar preencher as nossas horas, procurar preencher o nosso tempo para que nós tenhamos coisas corretas acontecendo, para não deixarmos nosso pensamento à deriva, podermos estar voltando o nosso pensamento a coisas úteis. Então não vamos ter horas vazias, não vamos ter horas inúteis. Não temos o que fazer, vamos procurar. Hoje, olha, na televisão tem a coisa, no computador, na internet tem a coisa. Vamos procurar no YouTube palestras, vamos procurar vários estudos estão disponibilizados nas redes, nos canais de internet. Na própria TV tem programas orientativos, bons filmes. Há pouco tempo eu também vi no canal aberto um filme sobre a história de Paulo de Tarso. Olha que legal. Então a gente tem que selecionar o que vai fazer. Mas você não quer nada disso? Vai ligar para uma pessoa que você saiba que é sozinha, que não tem ninguém. Por que eu pensei nisso? Porque eu tenho uma amiga que ela é sozinha. E um dia ela falou para mim, liguei para ela de noite, não me lembro para quê, eu fiquei assim impactada, que ela falou assim para mim, agora é a primeira vez que eu ouço minha voz nesse dia. Ela estava o dia inteiro sozinha dentro de casa, eu não tinha falado nada, porque eu não tinha ninguém para falar com ela. Quando eu liguei de noite que ela me falou isso, eu que sou falastrona, a Beta, falo o dia inteiro. Falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aquilo me deu uma dor, sabe? Então eu penso, quando você tiver uma hora livre, não tem o que fazer, pega o telefone, liga para uma pessoa que você saiba que é sozinha, uma pessoa que não tem ninguém, que vai ficar tão agradecida de ter alguém que conversou com ela, não é? Então preencha, faz um trabalho manual, dá uma ajuda para a casa espírita, faça alguma coisa para ajudar alguém. Então, não podemos ter horas vazias, porque as horas vazias são um perigo. Cuidado com o exercício do livre-arbítrio, né? Então, temos que observar nossas atitudes, os nossos pensamentos, para procurarmos agir sempre de acordo com as leis de Deus. Esse é o limite do nosso livre-arbítrio, aquelas 10 leis que estão lá, ó, no Livro dos Espíritos. De modo que, utilizando o nosso livre-arbítrio de forma inteligente e não nos complicando, porque nós só nos complicamos quando infringimos as leis.
tanto a nossa vida atual quanto as nossas vidas futuras vão estar num caminho muito bom, não é? Os sofrimentos decorrentes da infringência da lei de Deus, como a gente já falou inicialmente, é o burilamento a que Deus nos submete para embelezar as nossas almas, que um dia vão chegar à perfeição. Então, esses sofrimentos a que nós somos submetidos, Deus está passando a gente naquele burilamento, burilando aquela pedra bruta, para transformar-nos em lindos diamantes, lindos brilhantes. Ah, vamos ser um dia assim, um dia nós vamos chegar à perfeição, com certeza. Nós temos que nos esmerar um pouquinho nessa trilha que nós estamos caminhando aí. Para encerrar a nossa conversa de hoje, eu vou ler aqui do livro Ideias e Ilustrações uma historinha muito bacana, que vai falar justamente sobre isso, sobre burilamento. Ela é de Meimei, O Serviço da Perfeição. Um velho oleiro muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes, aos quais ele mais servira, moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Ninguém lembrava dele. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas quando esmolava, caiu na via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para os seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu-o até o antigo forno onde trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O olheiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. Aí o anjo fala para ele: e sem o fogo, você realizaria a sua tarefa? Nunca, respondeu o velho, certo do que afirmava. Aí disse o anjo: assim também, esclareceu o anjo bondoso, o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas chamas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Então, o anjo mostrou para ele o quê? Que o sofrimento também é um burilamento a que nós estamos passando por misericórdia de Deus, para nos ajudar a evoluir. Fez uma comparação com o que ele fazia no forno, né, com os vasos que ele estava cozinhando, que ele estava moldando, e ele, o espírito dele, sendo moldado por Deus. Então, ele estava passando por aquela dificuldade para um aprendizado. Então, se nós não queremos sofrer muito, né? Ninguém quer, né? Ninguém quer sofrer, logicamente. Todo mundo quer ser feliz e quer estar bem. Então, o que nós devemos fazer? Exercer o nosso livre-arbítrio observando as leis de Deus, as leis morais, as leis naturais, aquelas 10 leis que estão lá no Livro dos Espíritos. Nos lembrando sempre que nosso livre-arbítrio, quando infringe a lei de Deus e quando acarreta problemas para o nosso, atinge o nosso próximo muito próximo, que está ali dentro da nossa família, ou o nosso próximo um pouquinho mais longe. Mas toda vez que sai do nosso âmbito, de nós próprios, e atinge outra pessoa, nós já estamos comprometidos com a lei. E não adianta só reconhecer que errou, não. Tem que
expiar aquilo ali e tem que restabelecer a coisa no status quo antes, como era antes. Então, vamos ter bastante comedimento nos nossos atos e vamos pensar um pouquinho mais, que especialmente quando nós somos jovens, tiro por mim, estou falando por mim, que já tomei muitas atitudes impensadamente, porque o jovem tem essa característica, né, de ser impetuoso, ser intempestivo. A maturidade vai dando tranquilidade para nós pensarmos mais em tudo que nós queremos fazer e se aquilo ali é conveniente ou não. Então, vamos pensar mais no que nós vamos fazer, vamos refletir, vamos ver se nós não estamos causando problema para ninguém em torno de nós, porque na realidade o reajuste com a lei de Deus não vai se dar tão somente na vida futura, a maioria das vezes se dá na vida atual. E aí o sofrimento vem, por quê? Para nos burilar, para nos tornar espíritos melhores, para entendermos que nós temos liberdade, mas dentro daquele limite que nos foi dado. Com um detalhe, cada orbe, cada grupo de reencarnação, o planeta, o que for, estrela, cada um tem lá as suas leis de acordo com a sua evolução. Na evolução que nós estamos agora, no limite de evolução que nós estamos agora, as leis para nós são aquelas lá. São aquelas que nós temos que cumprir para não nos endividarmos mais. Quando nós passarmos a ser um planeta de regeneração, com certeza as leis vão ser abrandadas. Vamos ter outras leis para nos guiar, ou acrescidas a essas, né, que são maravilhosas, outras leis que vinham nos orientar na nossa caminhada, seres universais que somos. Então, queridos, era isso que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje sobre o livre-arbítrio. E vamos então, depois dessas reflexões que eu espero que possam continuar sendo reflexionadas muito mais depois que nós desligarmos, né, e formos deitar, formos refletir bem a respeito dos nossos limites do livre-arbítrio, das nossas decisões. Então vamos então fazer a nossa prece para encerrar a reunião. Então vamos assim, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, esse Paizinho querido, tão amoroso e tão justo. A Jesus amigo, sempre presente em nossas vidas. Esse amigo que nos abraça, que nos carrega no seu colo quando precisamos, mas que também se regozija conosco nas nossas alegrias. A toda a espiritualidade amiga, agradecidos pela oportunidade que tivemos de estar aqui, de estarmos estudando, Senhor Jesus, essa doutrina consoladora, essa doutrina de esperança, porque nos mostra que essa vida é apenas um instante no nosso caminhar pela eternidade, que estamos realizando boas coisas, mas que vamos realizar muito mais. E que tu sempre, Jesus amigo, estará nos orientando e que Deus Pai estará sempre nos dando infinitas chances de evoluir e de melhorar. Então, Jesus querido, abençoa-nos, ampara-nos. Permita, Senhor Jesus, que todos possam estar sendo abençoados. Abençoa o nosso país. Dai-nos paz, tranquilidade. Abençoa, Senhor Jesus, todo o planeta Terra. Que os teus anjos luminosos possam envolver o nosso planetinha, trazendo muita luz. E que essa luz seja capaz de liberar esses miasmas ainda deletérios, fruto dos nossos pensamentos e das nossas ações, e que obscurecem a nossa crosta terrestre.
Precisamos, Senhor, limpar a nosso planeta, libertá-lo de toda essa vibração ainda tão pesada, curar o nosso planeta, fazer com que a luz curativa do sol possa envolvê-lo, liberando todas as enfermidades, todos os vírus, as bactérias, os fungos, tudo isso que ainda temos e que são frutos dos erros que praticamos, Senhor Jesus. Ó amigo querido, abençoa toda a tua família espírita, abençoa todos os teus filhos de todas as religiões, porque somos todos irmãos, teus filhos, todos somos especiais para ti, Senhor. Tu não criastes um melhor do que o outro, criaste-nos todos simples e ignorantes. As dificuldades que nós procuramos, dentro da tua bondade infinita, nos permite a cada dia restaurar o nosso equilíbrio, acertarmos as nossas dívidas com a tua lei imutável, a tua lei santa, a tua lei sagrada. Obrigada, Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, abençoando a cada família, abençoa a nossa casa mais uma vez, no Núcleo Espírita Chico Xavier, e que o nosso querido patrono, professor Eurípides Barçanufo, esteja olhando por todos e cuidando de cada um dos seus trabalhadores. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Então, queridos irmãos, dentro dessa vibração tão maravilhosa, nos despedimos da noite de hoje, agradecendo pela atenção e pelo carinho de vocês, esperando que o nosso estudo possa ter esclarecido dúvidas, trazido bastante entendimento e possamos estar aqui em outra oportunidade, mais uma vez, conversando a respeito do Espiritismo, essa doutrina do amor, a doutrina da liberdade e a doutrina que nos mostra que tudo tem uma solução. Estamos caminhando, estamos indo cada dia um passinho mais em direção à perfeição. Boa noite a todos, que Jesus possa abençoá-los e ampará-los e que possamos então estar aqui juntos numa outra oportunidade. Boa noite, muito obrigada a todos, fiquem com Deus.